Eu quero criar uma animação, ou um filme, ou ainda um jogo de videogame. E para isso, eu preciso criar alguns personagens. Então eu peço para alguém que desenha bem, por exemplo minha esposa, desenhar, por exemplo, algumas camisetas e algumas bermudas, calças e shorts. Vamos supor que ela desenhou aqui para mim 2 camisetas. Então eu vou pegar essa primeira camiseta e essa segunda camiseta. Ela também desenhou para mim 2 calças. Vou pegar essa calça aqui roxa e uma calça vermelha, por exemplo. Então se eu parar para pensar com essas 2 camisetas e 2 calças, quantos personagens diferentes eu consigo criar? Basta a gente tentar, né? Olha, pega essa camiseta aqui e coloca com essa calça. Então eu tenho aqui um personagem. Essa outra camiseta com a mesma calça dá um segundo personagem. A mesma primeira camiseta com a segunda calça dá um terceiro personagem, 3 personagens. E agora aqui a segunda camiseta com a segunda calça dá o último personagem possível. Só deixar um pouquinho mais bonitinho aqui, ó. Opa! Então eu tenho agora o quê? 4 personagens. Só dar uma distância um pouquinho maior aqui. Beleza. 4 personagens. Então com 2 camisetas e 2 calças, 2 camisetas vezes 2 calças, eu tenho 4 personagens possíveis. Agora, olha que interessante. Se eu traçar algumas linhas aqui, ó, nesses meus elementos, então eu vou traçar daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, aqui no meio também, né? Separar esses elementos bonitinhos, tá? Eu não sei traçar aqui perfeito, né? Acho que ficou um pouquinho grande ali embaixo essa linha. Deixa eu jogar ela um pouquinho mais para cá, alguma coisa do gênero, né? Não está muito exato. Mas a ideia é, repara que o que eu tenho aqui? Um quadrado. Então, quando eu tenho 2 camisetas e 2 calças, eu formo um quadradinho. Posso puxar aqui essas linhas para tentar deixar ele um pouquinho mais exato, né? Não vou deixar ele exatinho, mas você vê que ele é um quadrado, né? 2 por 2. Ele é um quadrado de 2 por 2. Então, 2 vezes 2, 4 elementos aqui dentro. Isso é 2 ao quadrado é 4. Isso a gente já conhecia, né? A gente já sabe que 2 vezes 2 é 4, né? Uma coisa tradicional. 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado. É a definição de 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, que é 4. Isso é uma coisa que a gente já conhece. Mas uma outra maneira de eu pensar é alguém chegar para mim e falar assim, olha, Guilherme, vou criar um filme de digital e eu quero usar personagens e eu vou precisar de 4 personagens diferentes. Quantas camisetas e quantas calças eu posso fazer? Então, uma maneira de eu responder essa pergunta é eu falar para ele assim, olha, para você ter um quadrado de 4 elementos, um quadrado que cabe 4 elementos na área dele, você tem que ter um lado, né? O lado de tamanho 2. Por que de tamanho 2? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, o número 2 aqui é muito importante para um quadrado de lado 4, um quadrado de área, né, de tamanho 4. Então, o tamanho 4, o número 2 é tão importante, que a gente chama ele de raiz. A raiz desse meu quadrado aqui é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, a gente chama esse número 2 aqui, que forma o 4, né, a gente chama de raiz de um quadrado 4. Legal? Então, a raiz é 2 aqui. Só que é óbvio, na prática, assim como a gente não fala, olha, potência de 2, a gente não escreve em português isso, aqui também, na prática, quando a gente vai falar, olha, eu quero a raiz de 4, a gente não escreve raiz de 4. Por quê? Porque minha letra é muito feia, porque escrever raiz é uma palavrona gigantesca, ó, nem sei fazer o Z direito. Não, então, na prática, na matemática, a gente coloca o número 4 e a gente coloca um símbolo, olha, raiz 2 lados, raiz quadrada. Raiz quadrada por quê? Porque um quadrado tem 2 lados. Então, raiz quadrada. A raiz quadrada de 4, é só você olhar o lado, 2. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Por que isso? Porque 2 vezes 2 é 4. Por esse motivo. Agora, se a gente pegar mais uma camiseta, vamos pegar mais uma camiseta? Ó, vou puxar essa camiseta vermelha aqui, ó. Puxei essa camiseta vermelha para cá. Legal. Peguei ela, vou colocar agora ela com as calças. Então, quer dizer, agora eu tenho 3 camisetas e eu tenho 2 calças. 3 camisetas e 2 calças, 3 vezes 2, são quantos elementos diferentes? 3 vezes 2 dá 6. Beleza, são 6 elementos, verdade, não estou mentindo. São 6 elementos. Agora, dá uma olhadinha aqui no traço. Se você der uma olhadinha no traço, isso daqui é um quadrado? Sim ou não? Tem nada a ver com um quadrado. Isso aqui é
Isso aqui é um retângulo. Tem nada a ver com um quadrado, certo? Isso aqui é um retângulo, olha, de tamanho 3 por 2. Não é um quadrado. Quadrados são lados de tamanho igual. Então, 3 vezes 2, que daria 6, não daria um outro número, né? 3 vezes 2 dá 6, porque a gente olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabem 6 elementos. A área aqui é de 6 elementos. Por quê? Porque eu tenho um retângulo de tamanho 3 vezes 2. A gente não fala, olha, qual é o retângulo de tamanho 6? Não existe, não costumamos falar isso na matemática. A raiz de um quadrado, a gente fala. Então, 3 por 2 não formou um quadrado. Não é tão interessante quanto aquele 2 por 2. E se a gente colocar mais uma calça? Deixa eu tirar aqui o zoom. Vou tirar o zoom. Um pouquinho, acho que dá pra gente jogar um pouquinho para baixo aqui, ó. Aí não precisa tirar o zoom. Legal. Se eu colocar agora mais uma calça, vou pegar essa calça aqui, ó. Peguei essa calça, opa, joguei para cá. Então, joguei essa calça para cá. Agora, com mais uma calça, o que eu tenho? Eu tenho mais uma calça aqui. Não vai caber, vou ter que tirar o zoom um pouquinho assim. Vamos tirar um pouquinho do zoom. Deixar só esse pedaço aqui no zoom. Legal. Então, agora que eu tenho uma nova calça, essa calça vai aparecer aqui 3 vezes. Legal. Uma vez para cada camiseta. Então, vamos lá, para essa camiseta e para essa daqui. Então, nesse caso, a gente tem quantos elementos? 3 por 3, isso é 3 vezes 3, 9. 9 elementos. E se a gente puxar as nossas linhas para baixo, será que fica um quadrado? Bom, 3 por 3, um quadrado de lado 3. Vamos ver, ó. Estou terminando de puxar. Se eu desenhasse as linhas perfeitas, né, que eu não sou perfeito, se eu desenhasse as linhas perfeitas, eu tenho um quadrado de lado 3. Então, 3 por 3 dá quantos elementos mesmo? 9. Então, 3 elementos, né? 3 camisetas e 3 calças dá 3 ao quadrado, que é 9. Isso é um quadrado de 9 elementos, tem 3 como o lado dele. O lado é de tamanho 3. Nesse caso, então, o que a gente fala? Que 9 raiz quadrada é 3. Certo? Por quê? Porque se você pegar um quadrado que tem 9 elementos lá dentro, o lado dele é quanto? O lado é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. E é claro, a gente pode levar isso adiante, a gente pode falar para outros valores. Então, a gente tem aqui a raiz de 9 é 3, a raiz de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4, porque 3 vezes 3 é 9. E para outros valores, seria possível também, por exemplo, para o valor 25. Qual que seria a raiz quadrada de 25? A gente tem que parar para pensar. Que número que vezes ele mesmo dá 25? Bom, 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá quanto? 4 vezes 4 é 16, certo? 4 vezes 4 é 16. E 5 vezes 5? 5 vezes 5 é 25. Opa, achamos aqui, 5. Então, o quadrado que tem 25 casinhas lá dentro, para 25 personagens diferentes, tem lado 5. 5 camisetas, 5 calças. Então, aqui é 5. Vamos pegar um outro número, 36. A raiz quadrada de 36, vamos parar para pensar. Que número que vezes ele mesmo dá 36? Se você lembrar lá da tabuada, dá uma olhadinha, você vai ver que 6 vezes 6 é 36. Então, isso vale para qualquer número que eu multiplicar. Então, por exemplo, 8 vezes 8. Quanto é 8 vezes 8? 8 vezes 8 é 64. Então, adivinha, a raiz quadrada de 64 é 8. Porque 8 vezes 8 é 64. Vou pegar um número maior ainda, vamos pegar o número 11. 11 vezes 11 é 121. Claro, na prática a gente não decora 121, não no começo, mas para frente na vida a gente decora. Mas 11 vezes 11, 121. Então quer dizer que 121, se eu tentar tirar a raiz quadrada, isso é, se eu pegar um quadrado que cabe 121 elementos, 121 personagens diferentes lá dentro, o que eu vou ter é que o lado, o número de camisetas e o número de bermudas ou calças é 11. Então, com isso, eu tenho a definição de raiz quadrada. E a raiz quadrada serve para responder esse tipo de pergunta aqui para mim, pelo menos nesse meu exemplo. Responde um tipo de pergunta assim, olha, eu quero criar um filme, uma animação digital, em que eu vou ter 121 personagens diferentes. Eu vou querer ter 121 personagens diferentes. Quantas camisetas e quantas calças eu preciso desenhar para que eu tenha 121 personagens diferentes? Para eu ter 121 personagens diferentes, eu posso fazer 11 camisetas e 11 calças. Por quê? Porque raiz quadrada de 121 é 11. Então, quer dizer que se eu tiver 11 camisetas e 11 calças, 11 vezes 11, 121.
Então eu vou ter 121 personagens diferentes. Então raiz quadrada é quando eu tenho um número vezes ele mesmo dá esse número da raiz quadrada que eu queria. Então raiz quadrada de 121, 11 vezes 11 é 121. Então raiz quadrada de 121 é 11. No nosso exemplo, 9. Qual é a raiz quadrada de 9? Bom, se eu tiver 3 aqui e 3 aqui, 3 vezes 3 é 9. Então raiz quadrada de 9 é 3.